O telefone tocou às 6h23 da manhã de uma terça-feira que Claudia jamais esqueceria. Do outro lado da linha, a voz trêmula do Dr. Miranda, oncologista do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, trazia palavras que ela não estava preparada para ouvir. Claudia, preciso que você venha ao hospital hoje. Os resultados da biopsia não são o que esperávamos. Aos 38 anos, Claudia Ferreira havia construído uma vida que parecia perfeita aos olhos externos. Casada com Roberto há 15 anos, mãe de 2 filhos, Miguel, de 12 anos, e Sofia, de 9, proprietária de uma próspera agência de marketing digital no bairro Vila Madalena. Era o tipo de mulher que sempre teve tudo sob controle, que resolvia problemas com eficiência, que acreditava que planejamento e trabalho duro eram suficientes para superar qualquer obstáculo. Mas naquela manhã, enquanto se vestia mecanicamente para ir ao hospital, Claudia sentia que toda sua estrutura de segurança estava desmoronando como castelo de cartas. O caroço que havia descoberto no seio 3 semanas antes, que os médicos haviam dito ser provavelmente benigno, se revelara algo muito mais sério. Meu Deus, ela sussurrou, olhando-se no espelho do banheiro, por que comigo? Por que agora, quando tudo estava indo tão bem? Roberto ainda dormia. As crianças estavam se arrumando para a escola. A vida continuava seu curso normal, alheia ao terremoto que havia começado a abalar os alicerces da família Ferreira. Claudia, Roberto, Dr. Miranda começou com a gentileza de quem havia dado más notícias muitas vezes. Os resultados confirmam que é um carcinoma ductal invasivo. Câncer de mama, em estágio inicial, mas que vai requerer tratamento agressivo. As palavras pareciam vir de muito longe. Claudia ouvia, mas era como se estivesse dentro de um aquário, onde todos os sons chegavam distorcidos. Roberto segurou sua mão com força, mas ela mal sentia o toque. Doutor, Roberto perguntou com a voz controlada, quais são as opções de tratamento? Qual é o prognóstico? O lado positivo é que descobrimos cedo. Com cirurgia, quimioterapia e radioterapia, as chances de cura são muito boas. Mas não vou mentir, será um período difícil. Aproximadamente 8 meses de tratamento intensivo. 8 meses. As palavras ecoavam na mente de Claudia como um sino funeral. 8 meses de sua vida, dos primeiros anos de seus filhos, de sua empresa em crescimento. 8 meses de incerteza, dor, e uma batalha que ela nunca imaginou ter que enfrentar. Doutora, ela finalmente conseguiu falar, eu tenho 2 filhos pequenos, uma empresa para tocar. Como vou explicar isso para eles? Como vou manter tudo funcionando? Dr. Miranda sorriu com compaixão. Claudia, uma coisa que aprendi em 20 anos tratando câncer é que a força que precisamos para essa batalha não vem apenas de dentro de nós. Vocês têm alguma comunidade de apoio? Família, amigos, igreja? Igreja. Fazia anos que Claudia não pisava numa igreja, apesar de ter crescido numa família católica praticante. Sua fé havia se tornado algo decorativo, reservado para momentos de festa ou tradição familiar, mas ausente da vida prática. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir sem contar sobre o diagnóstico, Claudia se trancou no banheiro e chorou como não chorava desde criança. Não era apenas o medo da doença, mas uma revolta profunda contra Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Ela gritou em sussurros furiosos. Sempre fui uma pessoa boa. Nunca fiz mal a ninguém. Trabalho duro, cuido da minha família, pago meus impostos. Por que eu? Por que não alguém que merece? Suas orações de criança pareciam ecos distantes e inadequados para a magnitude do que estava enfrentando. Pai nosso que estás no céu soava vazio diante da realidade crua do câncer. Roberto bateu na porta suavemente. Amor, podemos conversar? Quando ela abriu a porta com os olhos inchados de chorar, Roberto a abraçou com uma ternura que a fez chorar ainda mais. Claudia, sei que está com raiva, com medo. Eu também estou. Mas não vamos enfrentar isso sozinhos. Vamos buscar toda a ajuda possível, médica, emocional, espiritualismo. Espiritual? Ela perguntou com amargura. Roberto, se Deus existe e permite que isso aconteça comigo, então ele não é o Deus que eu pensava que fosse. O encontro com a esperança inesperada. 3 dias depois do diagnóstico, enquanto esperava no consultório para uma segunda opinião, Claudia conheceu Dona Carmen, uma senhora de 68 anos que aguardava consulta para acompanhamento pós-tratamento de câncer de mama.
Primeira vez aqui, querida? Dona Carmen perguntou, notando a ansiedade estampada no rosto de Claudia. Acabei de receber o diagnóstico, Claudia respondeu, tentando controlar as lágrimas. Estou apavorada. Dona Carmen se mudou para a cadeira ao lado. Querida, tive câncer de mama há 5 anos. Sei exatamente o que você está sentindo. É como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés, não é? Claudia assentiu, surpresa com a calma e alegria que irradiavam daquela mulher que havia passado pelo mesmo inferno que ela estava começando a enfrentar. Como a senhora consegue ficar tão serena falando sobre isso? Claudia perguntou. Dona Carmen sorriu. Filha, não vou mentir, foi a provação mais difícil da minha vida. Houve dias que quis desistir, noites que chorei até adormecer. Mas também foi onde descobri que minha fé não era apenas teoria, mas uma âncora real para a alma. Fé? Claudia perguntou com ceticismo. Como ter fé num Deus que permite que pessoas boas sofram câncer? Querida, Dona Carmen respondeu gentilmente, durante meu tratamento aprendi que a pergunta não é por que Deus permite sofrimento, mas como Deus me sustenta durante o sofrimento. E descobri que Ele sustenta de maneiras que eu nunca imaginei. Nas semanas que se seguiram, enquanto começava o tratamento, Claudia se viu pensando constantemente nas palavras de Dona Carmen. Havia algo na serenidade daquela mulher que a intrigava profundamente. A quimioterapia trouxe efeitos colaterais que Claudia não havia antecipado. Não apenas a náusea e a perda de cabelo, mas uma vulnerabilidade emocional que a deixava exposta como nunca havia estado. Suas certezas sobre controle e autossuficiência estavam sendo sistematicamente desconstruídas. Roberto, ela disse uma noite após uma sessão particularmente difícil de quimio, sinto que não sou mais eu mesma. Sempre fui forte, sempre resolvi tudo sozinha. Agora preciso de ajuda até para tomar banho alguns dias. Roberto a abraçou. Amor, força não é nunca precisar de ajuda. Força é aceitar ajuda quando precisamos. E coragem não é ausência de medo, mas fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Naquela semana, impulsionada por uma inquietação que não conseguia explicar, Claudia decidiu procurar um capelão no hospital. Padre João, um homem de 50 anos com aparência simples mas olhar profundo, a recebeu em sua pequena sala próxima à capela do hospital. Padre, ela começou hesitante, não sei se acredito em Deus, mas estou passando por uma situação que me faz questionar tudo sobre vida, morte, sofrimento. Como pessoas de fé lidam com provações assim? Padre João ouviu pacientemente enquanto Claudia desabafava sobre suas dúvidas, medos e revoltas. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Claudia, suas perguntas são as mesmas que pessoas de fé fazem há milênios. O livro de Jó, na Bíblia, é inteiramente dedicado a essa questão. Um homem justo que perde tudo e questiona Deus. E qual é a resposta? Ela perguntou ansiosamente. A resposta não é uma explicação racional para o sofrimento, Padre João disse gentilmente. A resposta é uma pessoa. Cristo, que escolheu sofrer conosco e por nós. Deus não nos poupa do sofrimento, mas promete estar conosco no meio dele. Padre João abriu uma Bíblia desgastada. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que o câncer é bom, mas que Deus pode usar até mesmo nossa maior provação para nosso crescimento e para sua glória. Padre, isso soa bonito em teoria, mas como funciona na prática? Como ter fé quando tudo está desmoronando? Claudia, fé não é ausência de dúvidas ou medos. Fé é confiar em Deus apesar das dúvidas e medos. É como caminhar numa estrada escura com uma pequena lanterna, você não vê o fim do caminho, mas vê o próximo passo. Inspirada pelas conversas com Padre João, Claudia decidiu aceitar o convite que Dona Carmen havia feito semanas antes para visitar sua igreja, a Igreja Presbiteriana do Morumbi. Era um domingo de julho, e ela usava um lenço colorido cobrindo a cabeça que havia perdido os cabelos. Claudia, Dona Carmen a recebeu com um abraço caloroso. Que alegria você ter vindo. Venha conhecer algumas pessoas especiais. Durante o culto, Claudia foi apresentada a outras mulheres que haviam enfrentado ou estavam enfrentando câncer.
Havia Ana, de 45 anos, em remissão há 3 anos, Márcia, de 52, que estava no meio do tratamento como ela, e Lúcia, de 60, que cuidava do marido com câncer de próstata. Bem-vinda ao nosso clube, Ana disse com humor carinhoso. Ninguém quer fazer parte dele, mas uma vez que você está aqui, descobre que tem as melhores companheiras de jornada. O pastor Eduardo pregou sobre 2 Coríntios 1:3-4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Amados, disse o pastor, as provações não são punição de Deus, mas oportunidades de experimentar sua graça de formas que não conhecíamos. E quando somos consolados por Deus, nos tornamos instrumentos de consolação para outros. Nos meses que se seguiram, Claudia desenvolveu uma rotina que incluía não apenas o tratamento médico, mas também disciplinas espirituais que ela nunca havia praticado antes. Todas as manhãs, antes da família acordar, ela lia alguns versículos da Bíblia e orava, não orações decoradas, mas conversas honestas com Deus sobre seus medos, esperanças e gratidões. Senhor, ela orava numa manhã particularmente difícil, não entendo por que estou passando por isso, mas escolho confiar que o Senhor tem um propósito. Dá-me força para hoje, sabedoria para as decisões médicas, e paz para minha família. O grupo de apoio da igreja se tornou fundamental para sua jornada. Toda quarta-feira à noite, as mulheres se reuniam para orar, estudar a Bíblia e compartilhar suas lutas e vitórias. Claudia descobriu que ser vulnerável sobre suas dúvidas e medos, em vez de enfraquecer sua fé, na verdade a fortalecia. Meninas, ela compartilhou numa dessas reuniões, semana passada questionei se Deus realmente se importa comigo. Mas aí lembrei de como Ele tem me sustentado através de cada um de vocês, dos médicos competentes, do Roberto que tem sido um anjo, das crianças que têm sido tão maduras. No 5º mês de tratamento, Claudia enfrentou sua maior crise. Os exames mostraram que o tumor não estava respondendo à quimioterapia como esperado. Dr. Miranda sugeriu um protocolo mais agressivo e a possibilidade de mastectomia bilateral. Doutor, ela perguntou com a voz controlada, isso significa que meu prognóstico piorou? Significa que precisamos ser mais agressivos. Mas quero que entenda, isso não é uma sentença de morte. É um ajuste na estratégia de tratamento. Naquela noite, Claudia enfrentou sua noite mais escura desde o diagnóstico. Sentada no jardim de casa, olhando para as estrelas, ela gritou para Deus com uma honestidade brutal. Senhor, estou com raiva. Estou com medo. Pensei que se eu tivesse fé, as coisas iam melhorar. Mas parece que estão piorando. Onde está o Senhor? Foi então que se lembrou das palavras de Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. E de uma forma que não conseguia explicar racionalmente, uma paz começou a descer sobre ela. Senhor, ela continuou, mas agora com lágrimas de rendição, não entendo seus caminhos, mas escolho confiar no seu caráter. Se meu tempo na terra está se encerrando, que eu use cada dia para sua glória. Se vou sobreviver, que esta aprovação me transforme na mulher que o Senhor quer que eu seja. Nos meses que se seguiram ao tratamento mais agressivo, algo extraordinário aconteceu. Não apenas o tumor começou a responder positivamente, mas Claudia percebeu transformações profundas em todas as áreas de sua vida. Sua relação com Roberto se aprofundou de maneiras que ela não imaginava possível. As provações, em vez de separá-los, os uniram numa intimidade emocional e espiritual nova. Amor, Roberto disse uma noite, sei que isso vai soar estranho, mas sou grato por termos passado por isso. Não pelo câncer em si, mas por ter descoberto do que nossa relação é realmente capaz. Sua relação com os filhos também mudou. Miguel e Sofia, que haviam sido protegidos do diagnóstico inicialmente, foram gradualmente incluídos na jornada da família de forma adequada à idade. Mãe, Miguel disse um dia, você está diferente desde que ficou doente. Mais presente. Antes você estava sempre ocupada com trabalho. Agora, mesmo quando está cansada por causa dos remédios, você realmente nos escuta. Após completar o tratamento com sucesso, os exames mostraram remissão completa, Claudia se viu com uma perspectiva completamente transformada sobre vida, prioridades e propósito. Decidiu reestruturar sua empresa, delegando mais responsabilidades para se dedicar ao que realmente importava.
Mas mais significativo, ela se tornou voluntária no hospital onde havia sido tratada, oferecendo apoio espiritual e emocional para outras mulheres recém-diagnosticadas. Querida, ela dizia para cada nova paciente que encontrava, sei que você está apavorada, e isso é normal. Mas quero que saiba que você não está sozinha. E essa jornada, por mais difícil que seja, pode revelar forças que você nem sabia que tinha. Claudia começou a facilitar um grupo de apoio na igreja para pessoas enfrentando doenças graves. O grupo cresceu rapidamente, atraindo não apenas membros da igreja, mas pessoas de toda a região que buscavam esperança no meio de suas provações. 3 anos após o diagnóstico, Claudia se tornou uma das principais líderes do Ministério de Cuidado Pastoral da igreja. Sua casa se transformou numa estação de encorajamento para famílias enfrentando crises de saúde. Pastor Eduardo, ela disse durante uma reunião de liderança, aprendi que nossa teologia só se torna real quando é testada no fogo das provações. É fácil falar sobre a bondade de Deus quando tudo vai bem. Mas é nas tempestades que descobrimos se nossa fé tem raízes profundas. Durante um domingo especial dedicado a testemunhos de fé, Claudia compartilhou sua história com toda a congregação. Amados, há 3 anos recebi um diagnóstico que mudou minha vida para sempre. Não apenas porque me fez enfrentar minha mortalidade, mas porque me forçou a descobrir quem Deus realmente é no meio da tempestade. Aprendi que Deus não promete nos poupar de provações, mas promete estar conosco durante elas. Aprendi que fé não é ausência de medo, mas confiança em Deus apesar do medo. Aprendi que Ele pode usar até mesmo nossas maiores tragédias para nosso crescimento e para sua glória. Roberto também foi profundamente impactado pela jornada de fé da família. Criado numa família católica nominal, ele redescobriu sua fé de forma pessoal e transformadora. Claudia, ele disse durante um jantar em família, agradeço a Deus por ter permitido que passássemos por essa provação juntos. Não porque foi fácil, mas porque nos mostrou que nossa família tem um fundamento sólido em Cristo. Miguel e Sofia, agora adolescentes, frequentemente testemunham sobre como a doença da mãe os ensinou sobre resiliência, fé e prioridades corretas. Mãe, Sofia disse recentemente, sei que foi horrível você ter câncer, mas sou grata por ter aprendido desde cedo que Deus está conosco nas dificuldades. Muitos dos meus amigos só confiam em Deus quando tudo vai bem. Hoje, 5 anos após o diagnóstico e 3 anos em remissão completa, Claudia se tornou uma referência para pessoas enfrentando crises de fé durante provações. Escreveu um livro chamado Quando o Chão Some, Encontrando Deus nas Provações da Vida, que tem ajudado milhares de pessoas. A provação, ela escreve no livro, não é evidência da ausência de Deus, mas oportunidade de experimentar sua presença de formas que não conhecíamos. É no vale da sombra da morte que descobrimos que Ele realmente está conosco. Em sua última entrada no diário espiritual que começou durante o tratamento, Claudia escreveu: Senhor, nunca poderei agradecer o suficiente por ter usado a provação mais difícil da minha vida para me aproximar do seu coração. Transformaste meu questionamento em confiança, meu medo em fé, minha revolta em gratidão. Sei que outras provações virão, fazem parte da vida neste mundo caído. Mas agora sei que o Senhor é fiel, que sua graça é suficiente, e que seu amor é inabalável mesmo quando nossas circunstâncias são instáveis. Em suas palestras e aconselhamentos, Claudia sempre termina com o mesmo convite: amigos, se vocês estão no meio de uma provação que parece impossível de suportar, quero dizer que há esperança. Não a esperança de que tudo vai se resolver exatamente como queremos, mas a esperança de que Deus está conosco no meio da tempestade. Provações não são castigo de Deus, mas oportunidades de experimentar sua graça. Não são evidência de que Ele não nos ama, mas ocasiões para descobrir a profundidade do seu amor. A fé não nos garante ausência de sofrimento, mas promete presença divina no meio do sofrimento. E essa presença transforma tudo, não necessariamente nossas circunstâncias, mas certamente nossos corações. O convite está aberto, venham experimentar a fidelidade de Deus que se revela especialmente nos momentos mais escuros. Descubram que Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola para que possamos consolar outros. As provações da vida são inevitáveis, mas não precisam ser enfrentadas sozinhas. Há um Deus que se especializa em transformar nossas maiores dificuldades em oportunidades de crescimento, nossa dor mais profunda em fonte de consolação para outros.
A fé que é testada no fogo se torna ouro puro, uma confiança inabalável de que, não importa o que venha, Deus é fiel.